Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Seis horas 26 minutos no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1 na cidade maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues e você está na rádio do seu esporte Bradesco Esportes FM. Aqui a gente fala sobre Olimpíadas, fala também sobre o seu clube de coração e traz muitas informações para vocês. Vamos começar falando sobre os Jogos Olímpicos, porque afinal tivemos medalhas, né? Medalha de prata do Isaquias Queiroz durante a manhã e tivemos a medalha também de Robenilson, né? Ele que é representante do boxe, conseguiu a medalha de ouro para o Brasil, inclusive melhorando a posição, o Robson Conceição, na verdade. O Brasil agora foi para a 15ª colocação, com 11 medalhas, sendo 3 de ouro, 4 de prata e 4 de bronze. A liderança momentânea é dos Estados Unidos com 28 medalhas de ouro, 28 pratas e 28 bronzes. A segunda colocação fica com a Grã-Bretanha, 19 ouros, 19 pratas e 12 bronzes. E a China vem na terceira colocação com 17 ouros, 15 pratas e 19 bronzes. E uma das esperanças para ouro olímpico é a seleção brasileira masculina, que entra em campo hoje diante da equipe de Honduras. Infelizmente tivemos as nossas meninas sendo derrotadas nos pênaltis por 4-3 para a Suécia ontem, mas hoje é dia de Brasil mais uma vez e vamos ficar na torcida. Jogo diante de Honduras, de um técnico que inclusive conhece bastante bem o Brasil, o José Luiz Pinto, que fez a faculdade de treinador, né? Fez o curso para treinador no estado de São Paulo e conhece muito bem, é corintiano assumido e em 1967 esteve aqui no Brasil para o curso de treinadores e fez um excelente trabalho na Costa Rica durante a Copa do Mundo do Brasil. Mas o técnico Rogério Micali aposta na manutenção da equipe que conseguiu a classificação para o Brasil e conseguiu, enfim, apresentar um bom futebol nas últimas 2 partidas, inclusive mantendo a equipe bastante ofensiva com Luan, Gabigol, Gabriel Jesus e Neymar. Vamos torcer para o Brasil. 6 horas e 29 minutos no Rio. Agora é Brá de Brasil, Brá de Bradesco. A gente acorda todo dia, vai à luta, não tem medo da disputa, a gente quer participar. Ser brasileiro é não perder a alegria, 100% garantia que a gente chega lá. Bradesco, patrocinador dos Jogos Olímpicos Rio 2016. 6 horas e 31 minutos no Rio de Janeiro, você está na Bradesco Esportes FM. Vamos falar um pouco do seu clube de coração. O Flamengo chega agora com Bruno Lousada. O atacante Felipe Viseu foi convocado pela 4ª vez para a seleção brasileira sub-20 para 2 amistosos contra a Inglaterra em preparação para o sul-americano da categoria. Os jogos vão acontecer no começo do mês de setembro e Viseu pode ficar de fora da rodada seguinte do Campeonato Brasileiro contra a Chapecoense no dia 28 de agosto. O jogador se disse muito feliz e realizado com mais uma convocação pelo técnico Rogério Micali. E quem foi convocado no Vasco da Gama foi o Caio Monteiro. O atacante esteve também na lista do técnico Rogério Micali para os amistosos contra a Inglaterra, ainda sem local definido, mas devem ser na própria Inglaterra. Outro representante do futebol carioca que esteve na lista é o Douglas, do Fluminense. Indiretamente também o Gerson, da Roma, da Itália, foi lembrado. E a lista completa conta com Kaique, do Vitória, Daniel Fusato, do Palmeiras, Gabriel, do Avaí, Lianco, do São Paulo, que inclusive era da base do Botafogo, Murilo Cerqueira, do Cruzeiro, Robson dos Santos, Dodô, do Curitiba, Marlon, do Criciúma, Raul, do Grêmio e como meias, Alan, do Hertha Berlim, ele pertence ao Liverpool, Caio Henrique, do Atlético de Madrid, Douglas, do Fluminense, Gerson, da Roma, Lucas Paquetá, do Flamengo e Maicon, da Ponte Preta. Caio Monteiro, do Vasco da Gama, é o atacante, com Felipe Viseu, do Flamengo, Malcom, do Bordeaux, Mateuzinho, do América Mineiro e Richarlison, do Fluminense, também foi lembrado. Ainda tinha o Richarlison, que eu esqueci de contar
por aqui. 6 horas e 32 minutos no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Lembrando a você que estamos apenas começando aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vamos trazer muitas informações no dia de hoje. Tem seleção brasileira em campo também. A partir do 12h09 você já fica bem informado sobre a partida. 6 horas e 33 minutos no Rio. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 6 horas e 57 minutos no Rio de Janeiro. Muito bom dia, você está na Bradesco Esportes FM 91.1, melhor dial para você ficar durante a manhã, durante o dia todo. Afinal, somos 24 horas de esportes e aqui torcemos muito na Olimpíada. Estamos junto com o Brasil, estamos junto com você, trazendo muitas informações. Vamos falar de polo aquático masculino. Quem chega com informações é o repórter Tia Leal. Nesta terça-feira, a seleção masculina de polo aquático do Brasil sofreu mais uma derrota no campeonato e está fora da briga por medalhas nesta competição. Dessa vez, a derrota foi para a seleção da Croácia, atual campeã olímpica em Londres 2012, pelo placar de 10-6. De acordo com Adrian Bates, jogador espanhol que atua na seleção brasileira, a equipe pecou muito em pontos decisivos do jogo, principalmente em pênaltis perdidos, e esbarrou na boa atuação do goleiro adversário. Muito triste, né? Porque a gente estava há muito tempo trabalhando para conseguir esse sonho que era ganhar uma medalha aqui em casa. Infelizmente não vai dar. Mas agora é difícil avaliar o que aconteceu. A gente errou muito no início. Pênaltis que a gente não erra nunca. Depois, no último quarto, tivemos a oportunidade de jogar 4 minutos com a mais e não conseguimos fazer gol. Bola ia na trave, apareceu um braço, o goleiro deles foi sensacional. Apesar de não estar mais brigando por medalhas depois dessa eliminação para a Croácia, o Brasil ainda vai jogar outras 2 partidas. Na decisão do 5º ao 8º lugar, a equipe masculina de polo aquático do Brasil nunca havia chegado tão longe em uma edição dos Jogos Olímpicos. E de acordo com Felipe Perrone, camisa 10 do Brasil e capitão da equipe, o saldo até o momento nos Jogos Olímpicos é positivo. A gente jamais achou que fosse chegar tão longe. Eu acho que, mais do que chegar tão longe, a gente tinha um sonho de classificar nas quartas de final e a gente conseguiu classificar nas quartas de final jogando um jogo de igual para igual com a Croácia. Então, acho que foi realmente um resultado, uma avaliação muito positiva, mas agora vamos lutar por esse 5º lugar que eu acho que a gente merece. O Brasil volta a jogar ainda 2 partidas no polo aquático masculino na decisão do 5º ao 8º colocado. A primeira partida acontece nesta quinta-feira. Do Rio de Janeiro, Tia Leal. Tá certo, né? Uma pena para uma seleção que vinha fazendo uma grande campanha. Os erros foram basicamente os mesmos, por exemplo, que do handebol feminino, né? Perder chances que nunca perdiam, né? No caso, perder pênaltis, no caso do futebol feminino, perder o tiro direto, né? Inclusive com jogadores que normalmente não perdem. 6 horas e 59 minutos no Rio. Agora é Brá de Brasil, Brá de Bradesco. A gente acorda todo dia, vai à luta, não tem medo da disputa, a gente quer participar. Ser brasileiro é não perder a alegria, 100% garantia que a gente chega lá. Bradesco, patrocinador dos Jogos Olímpicos Rio 2016. 7 horas, 1 minuto no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, 91.1 na cidade maravilhosa. Vamos falar um pouquinho mais de seleção aqui agora, sobre a seleção brasileira de voleibol feminino. Infelizmente foi eliminada, né, pela equipe da China, né? A China que conseguiu levar os sets, né, numa partida onde o Brasil não foi bem e infelizmente está eliminado, não tem mais chance de medalha. Agora enfrenta a Holanda na decisão de quem chega à final
do torneio, né? Infelizmente, o Brasil eliminado antes da fase semifinal, infelizmente não tem chance de medalha no vôlei feminino, mas a gente fica na torcida para a sequência dos campeonatos. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 7h22 no Rio de Janeiro. Muito bom dia para você que está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Escolheu bem, escolheu a melhor. A rádio do seu esporte, a Bradesco Esportes FM, que traz todas as informações sobre os esportes olímpicos, também sobre o seu clube de coração. Aqui na Bradesco Esportes você confere tudo. E vamos falar sobre a equipe do Fluminense. Quem chega é o Gabriel Esquerdo. E depois da folga de ontem, que foi dada para todo o elenco do Fluminense, todo o time tricolor se reapresenta daqui a pouquinho nas Laranjeiras para iniciar a preparação para a partida do próximo domingo contra a equipe do Santa Cruz às 4h15 da tarde no estádio do Arruda, em Pernambuco. Nessa atividade, que será realizada nas Laranjeiras ainda hoje, Leverkusen deve começar a montar o time titular para essa partida contra a equipe pernambucana. A expectativa maior é pelos substitutos do volante Cícero e também do meio-atacante Marcos Júnior, eles que levaram o terceiro cartão amarelo na partida contra a equipe do América Mineiro no final de semana e não poderão entrar em campo no final de semana. A expectativa é que no meio-campo, entre Pierre, e no ataque a briga vai ser entre Richarlison, que é uma das opções do treinador Leverkusen para essa posição, ou então Samuel entrando, ele que foi titular nas últimas partidas do Fluminense antes da entrada de Wellington na equipe principal do tricolor. O Fluminense, que para essa partida vai contar principalmente com uma forte defesa. O tricolor tem hoje a segunda defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro, com apenas 18 gols sofridos, mesmo número que o Corinthians, e o primeiro lugar nesse quesito é o Santos, com apenas um gol a menos. O tricolor das Laranjeiras tem 18 e o Santos 17 gols sofridos na competição. E ainda, falando do atacante Richarlison, boa notícia para o jogador. Ele foi convocado pelo Rogério Micali para 2 amistosos da seleção sub-20 contra a Inglaterra nos dias 1º e 4 de setembro e vai desfalcar o Fluminense na partida adiada do Campeonato Brasileiro por conta da Rio 2016, que será realizada no dia 3 de setembro contra a equipe do Figueirense no estádio Júlio de Coutinho. Gabriel Esquerdo para a Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o Gabriel Esquerdo, Fluminense, destaque pra você. A gente vai para um rápido break, volta já já. Conexão Comércio. A 11ª edição regional do Mapa Estratégico do Comércio do Rio de Janeiro, realizada em Petrópolis, resultou em 109 propostas para impulsionar a economia do município e, em especial, do setor do comércio de bens, serviços e turismo. O setor é o que mais emprega na cidade imperial, com cerca de 17.600 vínculos empregatícios formais. Entre as propostas estão o incentivo para a compra de fornecedores locais, a fim de reduzir os custos de logística das empresas, e a criação de uma linha de financiamento para investimentos em imóveis tombados. O encontro foi promovido pelo Sistema FEComércio RJ em parceria com o Sicomércio do município. Foram 2 dias de debates e painéis de discussões sobre as potencialidades da região serrana, composta por 14 municípios. As propostas, após avaliação técnica, serão encaminhadas ao poder público. Mais informações do Mapa do Comércio no site mapadocomérciorj.com.br. Conexão Comércio, uma iniciativa do Sistema FEComércio. Se a população brasileira fosse representada por um coral, a sua voz seria assim. Agora note a diferença de um coral formado pelos nossos políticos. Nós, mulheres, somos mais da metade da população, mas ocupamos menos de 10% dos cargos políticos. Faça a nossa voz ser mais ouvida, participe da política. A democracia agradece. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Agora é Brá, Brá de Brasil, Brá de Bradesco. A gente acorda todo dia, vai à luta, não tem medo da disputa, a gente quer participar. Ser brasileiro é não perder a alegria. Que a gente chega lá. Bradesco, patrocinador dos Jogos Olímpicos Rio 2016.
7 horas 27 minutos no Rio de Janeiro, você está na Rádio do Seu Esporte. Está bem, está no lugar onde você vai ser informado sobre os 4 grandes do Rio de Janeiro, Olimpíadas e muito mais. Aqui é a Rádio do Seu Esporte e aqui você fica ligado em tudo. E vamos falar um pouco sobre o Botafogo. Quem chega é o James Azevedo. Para o jogo contra o Sport no sábado, no estádio Mário Helênio, o volante Bruno Silva vem realizando atividades normalmente. Apesar de ter deixado o jogo contra o São Paulo com dores, porém, está suspenso após o 3º cartão amarelo. E quem retorna ao Glorioso é o preparador de goleiros Flávio Tênios, amigo de Jefferson, que retorna a General Severiano após 2 anos. O profissional já havia trabalhado no clube pelo período entre 2011 e 2014 e foi demitido pelo então presidente Maurício Assunção naquela altura. Pela temporada passada, Flávio trabalhou no Vasco da Gama. Já o goleiro Jefferson vem se recuperando de cirurgia no braço direito e deve retornar no mês de setembro. Tá aí, esse é o James Azevedo falando do Botafogo aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vamos falar do Flamengo. Quem chega é Bruno Lousada. O atacante Felipe Viseu foi convocado pela 4ª vez para a seleção brasileira sub-20 para 2 amistosos contra a Inglaterra em preparação para o sul-americano da categoria. Os jogos vão acontecer no começo do mês de setembro e Viseu pode ficar de fora da rodada seguinte do Campeonato Brasileiro contra a Chapecoense no dia 28 de agosto. O jogador se disse muito feliz e realizado com mais uma convocação pelo técnico Rogério Micali. Tá certo, esse é o Flamengo em destaque. No Vasco da Gama, o atacante Éder Luiz pode ser um dos atletas a chegar à marca de 200 jogos no Cruz Maltino. Para isso, terá de reconquistar a confiança do técnico Jorginho, que tem testado outras opções, como Júnior Dutra e Ederson na frente, para se juntar à lista que conta com Edmundo, Pedrinho e nomes como Fernando Praz. Também no ataque Cruz Maltino temos a representação do Edmundo e o jogador pode se juntar a ele como atleta a ter 200 jogos com a camisa do Vasco da Gama. Pode ser uma boa opção, né, ter entrado normalmente no segundo tempo. O técnico Jorginho não tem utilizado de Éder Luiz durante o início das partidas. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Agora, tivemos um brasileiro fazendo história no dia de ontem. Além da medalha de ouro do Robson Conceição, tivemos a prata de Isaquias Queiroz, baiano, 22 anos, canoagem, velocidade de 1.000 metros. Ele chegou em segundo lugar com tempo de 3 minutos 58 segundos e 529 centésimos, apenas atrás do alemão Sebastian Brendel. E ele fala sobre esse adversário, que segundo ele é bastante indigesto. Já teve provas que a gente já correu mais, até porque eu senti muito vento no meio da prova, então eu tive que saber dosar ali, então por isso que eu não fui para frente, fui dosando ali no meio ali, controlando a saída, com o final, deu exatamente para não desgastar muito, entendeu? Mas foi muito legal disputar com ele, que é um cara muito bom no seu 1.000 metros, é o cara a ser batido, mas eu acredito que mais uns anos aí ele pode ser batido, até porque a idade dele já tá chegando. E tá vindo eu e os outros meninos novos aí, somente o cara da Moldova, o Tcheco, que tá muito bem. E esperar aí para os próximos anos e quem sabe em Tóquio dar o toroco aí, né? Esse Isaquias Queiroz que conquistou a primeira medalha do Brasil na modalidade a canoagem em velocidade, ele fala sobre isso. A sensação é muito legal, entendeu? Porque depois de sofrer 1.000 metros, que é muito pegante, é muito desgastante, né, essa prova de ser 1.000 metros. Tem que saber controlar o ritmo para chegar no final ainda ter gás. Poder ganhar a medalha de prata é muito legal e poder estar ajudando o meu país aí no quadro de medalhas. Até porque o Brasil confiou essa obrigação em mim e eu estou retribuindo o favor com essa medalha aqui. E agradecer a todo mundo pelo apoio aí no Facebook, em todas as redes sociais, somente ao Comitê Olímpico que nunca desistiu de mim. Tá certo, esse Isaquias Queiroz, o primeiro canoísta brasileiro a medalhar nas Olimpíadas, ele que tem mais 2 chances, né, na final do C1, canoa para uma pessoa 200 metros e na sexta-feira ele compete a eliminatória do C2 1.000 metros
Canoa para 2 ao lado do baiano Erlon de Souza. E seguimos agora na rádio do Seu Esporte, 7h32 no Rio. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. 7h53 no Rio de Janeiro. Muito bom dia para você que está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, 91.1, na cidade maravilhosa. Eu sou Juan Rodrigues, estou aqui para trazer todas as informações do seu clube de coração de Olimpíadas também aqui na rádio do seu esporte. Vamos falar um pouco de Olimpíadas. Vamos falar do vôlei de praia com Maíra Gama. A medalha para o Brasil no vôlei de praia está garantida tanto pelas duplas femininas como pelas masculinas. Nesta terça-feira, Agatha e Bárbara conseguiram vencer por 2-0 a dupla americana Kerry Walsh e April Ross e vão disputar a final nesta quarta. Tricampeã olímpica, Walsh nunca havia perdido uma partida nos Jogos, uma sequência de 26 vitórias. Mesmo com toda a pressão, Agatha disse que a tática da dupla foi manter a calma. Vamos se blindar, vamos acreditar que é possível. A gente não entrou nessa onda do favoritismo das americanas. E aí, conseguindo se fechar, a gente conseguiu colocar a nossa tática em prática. Que isso foi em segundo plano, vamos dizer assim. Eu acho que o psicológico veio muito forte nesse jogo, muito mesmo. Na final, as duas enfrentam as alemãs Ludwig e Valkenhorst. As adversárias eliminaram nesta terça-feira a dupla brasileira Larissa e Thalita por 2-0, que agora vão em busca do bronze contra Walsh e Ross. Larissa atribuiu o resultado à qualidade técnica das adversárias. A gente não conseguiu fazer o que a gente tinha planejado, né? Eu acho que elas jogaram muito bem, né? Elas conseguiram colocar em prática tudo que elas pensaram e aproveitaram o momento. Já no masculino, Alisson e Bruno garantiram um lugar no pódio. Eles venceram os holandeses Brouwer e Milsen por 2-1. No final da partida, Alisson não conteve a emoção. Passa o filme na cabeça de tudo que você passou nesses últimos 4 anos, na sua carreira mesmo, ser premiado de novo, jogar uma final olímpica. Então, assim, com 30 anos de idade, passar por isso tudo faz parte da superação do atleta, então passa o filme muito rápido. Alisson e Bruno disputam o ouro com os italianos Nicolai e Lupo na próxima quinta-feira. Do Rio de Janeiro, Maíra Gama. Tá certo, essa Maíra Gama, informações do vôlei de praia aqui na rádio do seu esporte. 7h55 no Rio. A gente vai para um rápido break e volta já já com muitas informações para você, torcedor do futebol carioca. Vamos falar um pouquinho do seu clube de coração. Bradesco Esporte Clube. Oferecimento. Golf Republic. Conforto, estilo e classe por esporte. Powerade. Patrocinador oficial dos Jogos Rio 2016. Agora é Brá de Brasil. Brá de Bradesco. A gente acorda todo dia, vai à luta, não tem medo da disputa, a gente quer participar. Ser brasileiro é não perder a alegria, 100% garantia que a gente chega lá. Bradesco, patrocinador dos Jogos Olímpicos Rio 2016. 7h57 no Rio de Janeiro. Você está na rádio Seu Esporte, Bradesco Esportes FM 91.1, na cidade maravilhosa. Vamos falar do Botafogo aqui na rádio Seu Esporte. James Azevedo chega com as informações. Pelo Alvinegro, que agora está em 13º lugar na tabela do Campeonato Brasileiro com 23 pontos, o atacante Sassá teve o domingo, no Dia dos Pais, como o momento da volta por cima. Oportunidade de ascensão do jogador e também do Botafogo, que tinha voltado até então à zona de rebaixamento. E o duelo contra o São Paulo pode ser usado como início de uma arrancada do time na competição. E é justamente o que espera o atleta no elenco agora comandado por Jair Ventura.
Sassá destacou que o gol no Morumbi, aos 48 do segundo tempo, foi muito importante, já que estava há um mês parado devido à lesão muscular e agora o elenco começa muito bem o segundo turno do Brasileirão. O esportista ainda falou sobre a felicidade da família com a alegria da vitória, particularmente do filho de apenas 1 ano, mesmo sem saber direito o que acontecia, além do pai Luiz Roberto. Já o goleiro Sidão falou sobre a dificuldade de enfrentar o São Paulo no Morumbi e que nessas situações o jogo acaba ficando truncado e assim o time não pode se expor tanto conforme aconteceu contra a Ponte Preta. E por fim o arqueiro ainda falou que Ricardo Gomes, recém-saído justamente para o São Paulo, querendo ou não teve participação na partida realizada no domingo. Para o jogo contra o Sport no sábado, no estádio Mário Helênio, o volante Bruno Silva vem realizando atividades normalmente, apesar de ter deixado o jogo contra o São Paulo com dores, porém está suspenso após o 3º cartão amarelo. E quem retorna ao Glorioso é o preparador de goleiros Flávio Tênios, amigo de Jefferson, que retorna à General Severiano após 2 anos. O profissional já havia trabalhado no clube pelo período entre 2011 e 2014 e foi demitido pelo então presidente Maurício Assunção naquela altura. Pela temporada passada, Flávio trabalhou no Vasco da Gama. Já o goleiro Jefferson vem se recuperando de cirurgia no braço direito e deve retornar no mês de setembro. James Azevedo para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o James Azevedo, informações do Botafogo aqui na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM. Vamos falar também do Flamengo, quem chega é Bruno Lousada. Com a suspensão de Paulo Guerreiro pelo 3º cartão amarelo, o substituto natural no ataque do Flamengo é Leandro Damião, mas o jogador destacou a concorrência no ataque e elogiou os companheiros. Cara, tem muitas opções na frente, não só eu e o Guerreiro, mas como o Viseu também, um jogador que tá muito bem, vem treinando bem também, se dedicando, se mostrando potencial. Isso é importante para o treinador. Acho que, independente de quem jogar, o Flamengo vai estar bem servido na frente, jogadores com vontade, querendo fazer gol, que é o que o centroavante precisa. Lembrando que o Felipe Viseu foi convocado para a seleção sub-20 do Brasil pelo técnico Rogério Micali, jogos contra a Inglaterra, ou seja, está valorizado também. Essa briga promete ser boa na equipe do Flamengo. 8h01 no Rio de Janeiro. Você está na Rádio Seu Esporte. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 8h25 no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Muito bom dia para você, direto da cidade maravilhosa, 91.1, melhor dial para se informar na manhã e durante as 24 horas do dia. Afinal, somos 24 horas de esportes. Se o seu sangue ferve pelos esportes, você está no lugar certo. E vamos falar aqui na Rádio Seu Esporte um pouco sobre o futebol masculino. Jogo importante, jogo no Maracanã, diante da equipe de Honduras, que eliminou, por exemplo, a Argentina e seguiu nessa busca por uma atuação surpreendente. Até dentro dos próprios jornais periódicos hondurenhos, foi falado muito da surpresa que está sendo essa seleção. Isso porque, apesar de ser Honduras, mesmo sendo Honduras, também não se veio com os principais atletas locais. Apesar disso, bons jogadores têm aparecido. Mas na seleção brasileira a confiança é total. E o zagueiro Marquinhos, ele fala sobre estar próximo do Rio de Janeiro e que o clima olímpico está chegando também na seleção brasileira. Sim, é o sonho de todo jogador aqui que está aqui. No começo a gente veio muito focado para isso, mas estava um pouquinho distante. A gente tinha aí 7 jogos contando com o amistoso a se fazer, e as coisas foram, a gente foi jogando, as coisas foram acontecendo, de uma dificuldade a gente cresceu e hoje conseguimos nos consolidar suficientemente para que todos possam estar acreditando nisso. Hoje faltam 2 jogos para esse grande sonho, 2 jogos extremamente importantes para o nosso futebol, para o nosso cenário do futebol. Então a gente tem que se conscientizar disso,
tem que focar muito no trabalho que a gente tem a se fazer, né? A gente tem que, com certeza, buscar fazer o nosso melhor, né? Passo após passo, né? Etapa após etapa, jogo após jogo. Então, como eu disse, a gente tem uma semifinal muito importante a se fazer. A gente veio crescendo até aqui, viemos juntos, né, buscando cada um entrar no seu melhor. O time foi se encaixando, começamos, né, com um sistema tático, hoje estamos com outro. Então, com o decorrer da competição, a gente foi crescendo. E espero que a gente, nesses 2 jogos, a gente tenha ainda coisas para aprender, coisas para crescer. Né, nas vitórias, as coisas acabam se escondendo um pouquinho, nas derrotas a gente acaba refletindo um pouquinho mais. Né, mas a gente está sempre procurando alguma coisinha para estar progredindo, crescendo e melhorando a cada jogo. Então, espero que no jogo contra Honduras seja um Brasil melhor do que foi contra a Colômbia, que a gente possa estar crescendo a cada jogo. Tá, e o zagueiro Marquinhos. E quem também falou na Seleção Brasileira Olímpica foi o atacante Gabigol, que apesar da camisa 9, na última partida se movimentou mais no meio de campo. E ele fala sobre essa situação. Eu acho que eu tenho dado o meu melhor, eu tenho contribuído com o time, graças a Deus. Eu tenho feito gols, ajudando na parte tática. Eu acho que a gente joga num esquema muito bom, um esquema muito ofensivo. Mas é bom que vocês ficam um pouco com o foguinho atrás da orelha e todo mundo vai ver o jogo amanhã e vocês vão ver o que vai acontecer. Tá aí, esse o Gabigol falando aqui na Rádio Seu Esporte, o provável Brasil, que deve ter o Everton no gol, Zeca, Marquinhos, Rodrigo Caio e Douglas Santos. No meio, o Wallace, Renato Augusto, Luan, Gabigol e Gabriel Jesus, com o Neymar jogando mais adiantado. Essa seleção brasileira olímpica, e a seleção de Honduras deve ir com Luiz Lopes, bom goleiro, inclusive chamou a atenção bastante no duelo contra a Argentina, por exemplo. Kevin Álvares, Pereira, Palácios e Vargas. No meio, Brian Garcia, Brian Acosta, Alan Banegas e Albert Ellis, bom jogador. Quioto e Lozano na frente do técnico José Luiz Pinto, ex-técnico da Costa Rica, que chegou até as quartas de final aqui no Brasil. 8h29 no Rio. Se a população brasileira fosse representada por um coral, a sua voz seria assim. Agora note a diferença de um coral formado pelos nossos políticos. Nós, mulheres, somos mais da metade da população, mas ocupamos menos de 10% dos cargos políticos. Faça a nossa voz ser mais ouvida, participe da política. A democracia agradece. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. 8h31 no Rio de Janeiro. Vamos falar rapidamente de atletismo, porque no dia de ontem tivemos o adeus da principal atleta do salto com vara brasileiro. Isso depois do Thiago Braz ter feito história no dia anterior. Com uma hérnia de disco diagnosticada, a Fabiana Miller não conseguiu passar de 4,55 metros no estádio olímpico Newton Santos e caiu na fase de qualificação do Rio 2016. A atleta lamentou muito não poder ir buscar a medalha do Brasil, mais uma medalha na modalidade. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Oito horas e 52 minutos no Rio de Janeiro. Seja bem-vindo à Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vamos falar um pouquinho de boxe aqui, porque Robson Conceição conseguiu superar a derrota em Olimpíadas em Pequim 2008 e Londres 2012 e no Rio de Janeiro, peso ligeiro até 60 quilos, venceu o francês Sofiane Omilia, venceu a luta por decisão unânime dos juízes 3-0 e levou o ouro olímpico para o Brasil. E quem conta direto da Bahia como é que foi a repercussão por lá foi a Maria Lorena Alves. Vamos acompanhar. O bairro de Boa Vista de São Caetano, na periferia de Salvador, onde Robson Conceição nasceu, está em festa. As ruas foram enfeitadas com bandeirolas nas cores do Brasil e um telão foi montado para que os familiares e vizinhos assistissem à luta. O pugilista derrotou o francês Sofiane Omilia por 3-0 em decisão unânime dos jurados e marcou o nome na história do esporte ao conquistar a primeira medalha de ouro na modalidade nos Jogos Olímpicos. A irmã de Robson, Karine Conceição, não esconde a felicidade de ver o atleta com o ouro no peito. Muita emoção mesmo, a alegria de ter conseguido
o tão grande e esperado ouro. Robson Conceição já foi feirante, vendedor de picolé e ajudante de pedreiro antes de se encontrar no esporte. A prima do pugilista, Joyce Donato, conta que a família apoiou o atleta em todos os momentos. Essa vitória representa tudo, não só na vida dele, mas na nossa, muito importante. Estávamos com ele em todos os momentos, nos momentos difíceis, e que agora ele conseguiu chegar no tão grande ouro. O atleta competiu nas Olimpíadas de Pequim em 2008 e em Londres em 2012. Nos 2 jogos, não passou da primeira luta. Para o torneio no Rio, a preparação foi mais intensa. Um dos treinadores de Robson, Luiz Carlos Doria Júnior, comenta que o pugilista fez uma boa luta. Ele conseguiu, no início ele começou a procurar a distância, depois começou a achar a distância do atleta, né, do francês. Quando ele pegou a distância, aí ele ficou à vontade, foi em casa. Ele estava em casa e foi tranquilo, graças a Deus. O ouro veio pra gente. Robson Conceição é treinado pela Academia Champion, que faz parte da história de lutadores como Acelino Popó Freitas, Júnior Cigano e Adriana Araújo. De Salvador, Maria Lorena Alves. Tá certo, essa Maria Lorena Alves trazendo as informações direto de Salvador sobre Robson Conceição e todos que estavam à volta dele na preparação. A gente segue aqui na Bradesco Esportes FM, daqui a pouquinho muito mais também sobre o boxe para você. 8 horas e 54 minutos no Rio. 8 horas e 57 minutos no Rio de Janeiro, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. E a rádio olímpica, muita Olimpíada, direto da cidade maravilhosa, você confere tudo por aqui. Daqui a pouquinho vamos passar o que teremos de transmissão aqui na rádio do seu esporte, que começa logo de manhã cedo e à tarde tem Brasil e Honduras. Tem futebol masculino em destaque para você, Olimpíadas em busca do ouro. Mas vamos falar de outros esportes. Aqui na Bradesco Esportes FM a gente não fica preso só ao futebol. Vamos falar sobre o hipismo com Pablo Ribeiro. A primeira medalha para o Brasil no hipismo pode sair nesta quarta-feira, na decisão por time. Até aqui, o Brasil fez um ótimo papel e chega à terceira fase de classificação no individual e a final por equipes entre as favoritas. Atualmente, 3 cavaleiros competem pelo Brasil, sendo que Álvaro de Miranda, Doda e Pedro Vez zeraram o percurso e fizeram um excelente tempo. Os principais adversários serão a Holanda, os Estados Unidos e a Alemanha. A prova final começa às 10 horas da manhã. Vale ficar de olho aqui, a Bradesco Esportes FM acompanha em flashes tudo pra você. Vamos falar de ginástica artística, que tivemos um brasileiro no tablado ontem, né? Francisco Barreto, ele que foi o 6º a se apresentar, fez uma apresentação segura, mas ficou em 5º lugar, atrás de Fabian Hambuecker, né, que é alemão, norte-americano Daniel Leiva e o britânico Niall Wilson. E o brasileiro ficando aí na 5ª colocação, mais um perto do pódio, né? Depois de medalha de prata, 2 pratas e 1 bronze, o Brasil na ginástica artística masculina fazendo bonito. 8 horas e 58 minutos no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 8 horas e 59 minutos, vamos falar mais um pouco do seu clube de coração. Vamos falar aqui na rádio do seu esporte da equipe do Fluminense, com Gabriel Esquerdo. E o atacante Richarlison do Fluminense foi convocado para a seleção brasileira sub-20. O treinador Rogério Micali convocou o atleta para 2 amistosos que serão realizados na Inglaterra. O primeiro no dia 1º de setembro e o segundo no dia 4 de setembro. Com isso, Richarlison deve desfalcar o Fluminense na partida contra o Figueirense, marcada para o dia 3 de setembro no estádio de Lídio Coutinho, em Edson Passos. Lembrando que esse jogo é adiado por conta da Rio 2016. E no Vasco da Gama, tivemos a mesma lista de Rogério Micali e Caio Monteiro, atacante que não tem sido utilizado com frequência na equipe principal, mas que chama também a atenção. O jogador vai para esses amistosos que acontecerão provavelmente em solo inglês contra a Inglaterra. Ainda sobre o Vasco, ao mês no Cruz Maltino, o Rafael Marques, o zagueiro, tem ganhado moral, já entrou em campo 4 vezes e sem nenhuma derrota até aqui. Segundo o jogador, o projeto Vasco da Gama pode ter muitos bons frutos se a torcida Cruz Maltina
apoiar e estiver junto com a equipe até o final. Agora no Rio de Janeiro, 9 horas em ponto, você está na Cidade Maravilhosa. Daqui a pouquinho destacaremos também o Botafogo na rádio do seu esporte e o Flamengo também. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Lembrando que estamos apenas começando aqui no Rio de Janeiro, Cidade Maravilhosa. Tem handebol em destaque, Brasil e França. Acontece logo hoje pela manhã, às 9h50. Depois de tarde, ao meio-dia e 10, já tem um esquenta para o jogo a 1h da tarde entre Brasil e Honduras. No basquete também estaremos de olho em Estados Unidos e Argentina, basquete masculino a partir das 6h30. Tem Brasil e Argentina no vôlei masculino também a partir das 10 horas da noite. Aqui a gente é 24 horas de esporte. Estaremos de olho em tudo que acontecer com o Brasil no dia de hoje. E todos os dias também, afinal a Rádio do Seu Esporte é 24 horas, 7 dias por semana. A gente não dorme, sempre trazendo muito conteúdo para você. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 9 horas 30 minutos no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, 91.1 na Cidade Maravilhosa. Hoje tem Brasil em campo, Brasil contra Honduras. Vamos ouvir Gabriel Jesus falando sobre a diferença do confronto contra a Colômbia e contra Honduras. A calma, né? Manter a cabeça no lugar, não cair em provocações. Acho que a Colômbia foi disputar o jogo com a gente para tirar a gente do controle, não conseguiram. A gente ficamos bem focados. Então acho que isso vai fazer muita diferença em questão a tudo. Não só adversário, mas também com o jogo, com a própria torcida, se caso o gol não sair logo. Então a gente, acho que é trabalhar a cabeça, acho que todos aqui estão bem sossegados, bem tranquilos para jogar amanhã. Então isso vai fazer bastante diferença. Tá certo, esse é o Gabriel Jesus, lembrando que você acompanha aqui na Rádio Seu Esporte, a partir do meio-dia e 10 já tem o apronto para a partida. Agora é Brá de Brasil, Brá de Bradesco. A gente acorda todo dia, vai à luta, não tem medo da disputa, a gente quer participar. Ser brasileiro é não perder a alegria, 100% garantia que a gente chega lá. Bradesco, patrocinador dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Você está na Rádio do Seu Esporte. Valeu, galera! Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização: Grupo Bandeirantes de Comunicação.